testemunhando a violência. Albedo se moveu para a frente da mesa, e, profundamente sintonizada como estava agora com a sexualidade feminina, Neia não deixou de perceber, mesmo encapuzada e amordaçada, a sensualidade da supervisora guardiã. Ela exalava desejo, mesmo vestida formalmente, sem qualquer indício de intenção sexual, mas se seu corpo gritava luxúria, seus movimentos falavam de nobreza e equilíbrio. Até mesmo a cega Neia podia dizer isso pelo som dos passos firmes que ecoavam sobre o grande pavilhão. Estamos aqui hoje para julgar a culpa de Neia Baraja pelo mau uso de seus soldados em nome do ódio pessoal, pelo menos no nome, mas há uma questão maior em jogo. Ela estendeu o braço na frente dela para englobar todos eles, a questão do valor da vida não humana em si. Se esse humano tivesse massacrado um grande bando de civis e crianças minotauros, por que não haveria uma voz na velha teocracia que se ergueria em nada além de alegria? Aquela nação imperdoável rotineiramente arrancaria os próprios bebês dos seios de mães não humanas, para vendê-los se tivessem sorte, para matá-los se não tivessem. Qual é o valor de suas próprias vidas, se não indignação? A voz de Albedo era um crescendo de paixão, e atiçou o fogo de todo um outro conjunto de emoções naquele momento fatídico. Mostraremos, sem sombra de dúvida, que cada ato que ela empreendeu foi motivado pelo desejo de proteger e preservar vidas não humanas daqueles que as exploravam, e que mesmo aqueles que ela matou poderiam ter se salvado, se tivessem abandonado seus velhos hábitos, e mais, mostraremos que eles a levaram além de toda razão, todo senso, e que foi indignação, não ódio, uma distinção sutil, mas importante, que causou a destruição de Wheaton e todas as outras ações. Obrigada. Ela disse, e sentou-se. Chame sua primeira testemunha. O juiz bufou e bateu seu martelo fortemente no banco de pedra. Vanessa se levantou. Nós chamamos para depor Arinfall. Ela disse com uma voz de beleza cristalina, e de trás, veio um humano atarracado com uma barba desleixada e que em geral parecia apenas alguém que já tinha visto dias melhores. Ele foi até um pódio e se inclinou para a frente contra ele para se apoiar. Um grande minotauro com um machado de duas cabeças se aproximou do assento do juiz e ficou na frente dele. Você jura sob pena da ira de Quiril, na presença do plebeu e do juiz, falar a verdade? Sim. Arin respondeu com a voz rachada e quebrada. Neia conhecia muito bem aquele som. Quanto som como ele? Ela se perguntou tristemente enquanto pensava nas casas de cura que, embora numerosas, ainda eram poucas para o fluxo que enfrentavam da miríade de soldados ao redor do Império Feiticeiro. Você era um soldado, não era? Vance perguntou assim que o juramentador se afastou. Eu era. Ele respondeu tristemente. Pela teocracia Slane? Vanessa respondeu, com suas asas dobradas nas costas, e ela assumiu a bela aparência loira que era a outra metade de si mesma, e mesmo cega, Neia podia sentir a tensão desaparecer daquele que estava sentado ao seu lado. Sim. Ele respondeu com mais confiança. Você pode nos dizer onde? Ela perguntou enquanto olhava para um documento na mesa. Eu estava estacionado em Wheaton, era meu lar. Ele respondeu fracamente. E, você tinha família lá? Vanessa perguntou com um ar mais gentil. Eu tinha, uma esposa, uma filha. Ele respondeu. Neia se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Eles estão com você agora? Vanessa perguntou em um sussurro abafado que ecoou da construção de pedra do pavilhão até o ouvido mais distante dos minotauros. Eles estão mortos, eles morreram quando a cidade caiu. Ele abaixou os olhos, ela os matou, ou, seus soldados o fizeram. Vanessa deixou isso pairar no ar. Entendo, sinto muito pela sua perda. Você conseguiu recuperar os corpos deles? Ela perguntou suavemente. O que sobrou delas, elas foram cortadas em pedaços. Minha esposa tentou proteger nossa filha. Eu sei por quê, porque eu encontrei o corpo da minha pequena Lisa embaixo da minha esposa quando eu cheguei em casa. Suas cabeças foram esmagadas com um martelo gigante, como se os outros ferimentos não fossem o suficiente para fazer o trabalho. Se não fosse por estarem em nossa casa, e saber o que elas vestiam, eu nem saberia quem elas eram. Ele lamentou em miséria e olhou para a paladina negra. Neia começou a balançar lentamente para frente e para trás na cadeira, mas não fez nenhum som. Como você sobreviveu? Vanessa perguntou gentilmente, aproximando-se de onde ele estava,
como se exigisse intensidade dele, e a conseguisse. Eu lutei. Lutei o máximo que pude. Matei 2 daqueles malditos berserkers com minha própria espada. Mas, tantos. Ele agarrou a cabeça e começou a tremer. Seus olhos se arregalaram e tremeram junto com o resto do corpo. Alguém me bateu, forte. E eu caí para trás, em um poço. Bati minha cabeça no caminho e fui nocauteado. Quando acordei, a batalha havia acabado, e minha vida também. Ele quase gritou cada palavra, exceto a última, que era quase inaudível. Elas tinham o hábito de jogos de tortura ou de machucar elfos ou outros servos? Vanisa perguntou incisivamente enquanto voltava para sua mesa. Não. Lias era uma criança, mal tinha 6 anos. Minha esposa, ela era apenas uma lavadeira, passava 16 horas por dia lavando roupas, mesmo que quiséssemos, nenhum de nós tinha tempo para machucar ninguém. Ele exclamou vigorosamente. Você pode nos contar os eventos do dia? Vanisa perguntou, da melhor forma que você se lembrar, por favor, evite especulações, conte-nos apenas o que você viu. Não sei que horas do dia, mas era cedo quando soubemos que ela estava chegando. Corremos como loucos, eu disse a minha esposa e filha para se esconderem quando eu estivesse colocando meu equipamento, que eu as protegeria. As ruas estavam um caos, quando o segundo homem chegou, coberto de sangue e gritando insanidade pelas ruas, todos entraram em pânico. Eu tive que lutar para abrir caminho através da multidão para chegar ao meu posto no muro. As pessoas agarraram o que podiam e correram para os portões. Eu não pensei sobre o que isso significava para nós na época. Quando os muros desabaram quase imediatamente, eu recuei. Nós lutamos centímetro por centímetro e pé por pé, mas era loucura. Ele puxou seu cabelo, arrancando vários fios. A única coisa boa sobre a saída em massa foi que a maioria da população não estava no caminho, e por um tempo, não sei se poderíamos ter vencido ou não. Talvez fosse inútil, mas foi uma luta de verdade. Então aconteceu. Ele ficou parado, enquanto ao redor do império e dentro do pavilhão, as pessoas assistiam a um soldado da teocracia contar sua história. Eu nunca me senti tão assustado em toda a minha maldita vida. Eu estava enfrentando 2 outras pessoas, mas eles ainda eram pessoas, se é que você me entende. Então eles simplesmente não eram mais, eles continuaram dizendo: mate todos eles, mate todos eles, mate todos eles. Eles foram lentos no começo, mas nós estávamos atordoados demais para realmente tirar vantagem disso. Eles não pareciam mais pessoas, eles atacaram de novo, foi uma loucura. Eu vi um dos nossos soldados cortar o braço de um homem no ombro, apenas para aquele homem pegar seu braço caído, e então espancar até a morte aquele que o havia ferido, com aquele mesmo braço decepado. Eles invadiram nossas posições, eu recuei e recuei. Como a maioria de nós, eu teria morrido com o resto dos meus amigos, mas então eu desci no poço e foi isso, eu não sei o que aconteceu então. Ele respondeu, agarrando o pódio com força. Diga-me por quê? Por que você fez isso? Porque sim, nós estávamos em guerra. Mas isso não era uma guerra. Minha esposa não fez nada. Minha filha não fez nada. Elas apenas moravam lá. Diga-me. Ele gritou para a papa e sacudiu o pódio onde estava. Ela não vai responder, ela não pode, sua língua está presa. Vanisa disse a ele, enquanto sua memória voava de volta para o último jogo que ela jogou com algo assim e ela suprimiu um arrepio de excitação. Deixe-a. Eu quero uma resposta. Deixe-me ter isso antes que eu vá para casa e termine de beber até a morte. Ele implorou ardentemente, seus olhos se voltaram suplicantes para o minotauro adjudicador. Um bufo baixo veio do nariz longo. Conselheiros, aproximem-se. Ele disse, e as 2 equipes jurídicas se aproximaram. O que vocês querem fazer? O juiz perguntou categoricamente. Os 4 se entreolharam, nenhuma objeção. Demiurgo perguntou com uma sobrancelha levantada. Não, contanto que a gente mantenha algumas regras e mantenha os olhos dela escondidos, vai ficar tudo bem. Albedo disse passivamente. Alguns sussurros rápidos depois, e Pandora Hector estava sussurrando no ouvido de Neia. Nós vamos levantar seu capuz e remover a segurança de sua língua. Você pode falar, mas você não deve usar nenhuma de suas habilidades. Fale devagar, poucas palavras de cada vez, Mainfrau, e não perca a paciência.
Neia assentiu, muda enquanto Albedo se desamarrava e levantava o capuz. Ela removeu a mordaça com a peça prateada saliente e a jogou na mesa com um barulho alto. Um barulho foi ouvido ao redor do império. Em inúmeras cidades e vilas, veteranos da guerra que serviram sob sua liderança batiam nas mesas com fúria e gritavam de raiva. Nos grandes cafés ao ar livre onde os elfos assistiam ao primeiro dia do julgamento, os suspiros de horror ressoavam e eram comparados apenas à descrença de que sua salvadora havia sido tratada daquela maneira. O mais desconcertante é que ela tolerou, permitindo que o capuz fosse preso novamente sem sequer sacudir suas correntes. Agora, fale, mas devagar. Albedo disse a Neia enquanto ela se sentava novamente ao lado dela. Neia fez como instruído, falando poucas palavras, hesitantemente, sem nada de seu grande brio que ela comandava de suas audiências distantes e amplas. Eu, não, queria que eles morressem. Neia respondeu calmamente, embora encapuzada, era óbvio que sua cabeça estava abaixada. Eu não queria nada disso, nunca foi de propósito, eu sinto por sua perda. Cortado como era, escondido embora seu rosto pudesse estar, ela quis dizer isso. Em sua voz miserável, ela ouviu a mesma fragilidade que ouvirá em centenas de outros. Sua testemunha. Vanisa disse com a voz entrecortada enquanto retomava seu assento. Sem perguntas. Albedo disse, e o Aren se afastou. Enquanto passava, ele cuspiu grosseiramente na cabeça de Neia, uma pequena gota de cuspe atingindo seu capuz. Ela sentiu o impacto, e soube imediatamente o que era. Seus punhos cerraram com força, seus dentes cerraram com mais força, e por um momento, seu corpo tremeu, antes de desaparecer quando o ator de Pandora limpou a mancha. A pressão muito leve de sua mão enluvada, maior do que precisava ser, como se para acariciá-la através de suas amarras e oferecer alguma medida de conforto. Aren foi embora sozinho e retornou à sua vida para beber até morrer, e Albedo rapidamente, diante dos olhos do mundo que conheciam, devolveu a mordaça ao seu lugar, deixando-a muda novamente. Demiurgo trocou um olhar com seu co-conselheiro, eles falaram em olhares. Ela está baixa, agora bata nela com força, mostre ao monstro. E Demiurgo deu um aceno sutil enquanto se levantava. Nós chamamos Dais para o banco dos réus. Ele disse, e outro humano, um sem as duas orelhas e metade do braço, caminhou até o banco dos réus, fez seu juramento de falar a verdade e ficou resolutamente no pódio. Ele era um tanto corpulento, mas já fora claramente mais em forma do que agora. Sua barba áspera era marrom e irregular, como seria de alguém que tem problemas para se barbear. Seus olhos eram duros e cruéis, mas ele evitava olhar para a mulher encapuzada o máximo possível. Você era um supervisor fora de Wheaton, não era? Demiurgo perguntou claramente. O corpo inteiro de Neia ficou tão tenso que era possível ouvir o barulho de suas correntes. Sim. Ele respondeu sem rodeios. E você já encontrou a Hel? Demiurgo perguntou enquanto se levantava lentamente de seu assento. Ela fez isso comigo. Ele levantou o toco e gesticulou em direção às orelhas. Conte-nos sobre isso. Demiurgo disse autoritariamente. Os olhos cruéis se tornaram covardes. Eu estava, apenas fazendo meu trabalho, mantendo os trabalhadores na linha. O trigo tem que entrar ou as pessoas passam fome. Relaxe com eles, eles relaxam nisso. Era meu trabalho. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, apenas seguindo as ordens que me foram dadas. Eu estava obedecendo às leis dos deuses e do homem. Isso é tudo. Então, do nada, eu sou arrastado e jogado aos pés dela. Ele apontou para Neia com o toco. Ela me disse para lutar. Disse para eu vencê-la. Disse que eu morreria se não o fizesse. Eu nunca a machuquei antes. Eu nunca a conheci antes. Eu era apenas um cara fazendo seu trabalho e bem, eu não tinha escolha. Eu não queria morrer. Então eu fiz o que ela disse para fazer. Então minha mão estava na terra, e minhas orelhas foram cortadas. Eu uivei e caí, e fui arrastado. Eu tive que assistir. Eu tive que assistir enquanto ela fazia a mesma coisa com todos os meus amigos. Ele parecia assombrado, distante, mas suas palavras alcançaram todos os ouvidos enquanto ele revivia o momento de sua mutilação. Ela então mandou trazer Orlin para fora e deixou que os elfos o espancassem até a morte, junto com o casal dono da propriedade. Depois disso,
Ela colocou o que havia cortado em sacos e mandou seus filhos voltarem para Cami-Miaco com aqueles pedaços de nós mesmos. Ele ficou quieto por um momento e então disse suavemente: ela é um monstro, mate o monstro. Neia não conseguia falar, mas ela não conseguia conter seu rosnado de fúria, seu corpo inteiro tremia de raiva, tanto que, sem perceber, ela estava puxando suas correntes, e os elos lutavam para contê-la. Raiva, raiva, raiva. Um supervisor. Um supervisor. Um supervisor me chamou de monstro. A ira de Neia se formou como um vulcão em suas entranhas, a escuridão do capuz sobre sua cabeça era tudo o que impedia que os pontos vermelhos aparecessem na escuridão de seus olhos, a mão do poderoso ator de Pandora colocada firmemente em sua coxa, a segurou em seu assento. Cega sob o capuz, ela ainda sentia os olhos nela, incontáveis olhos fixos. Não, não, não se perca, você trabalhou tanto. Ela pensou, e acariciou as costas de uma mão com a palma da outra, e relaxou seu corpo. Deixando a tensão diminuir, ela começou a respirar lenta e profundamente, forçando-se a pensar em algo diferente do que tinha acabado de ouvir. Objeção. Albedo disse bruscamente enquanto esfregava lentamente as costas de Neia, criando um efeito calmante que crescia com os esforços desesperados da paladina negra para se manter contida. Demiurgo franziu a testa levemente enquanto olhava para Neia, como um experimento que não tinha saído do jeito que deveria. Isso deveria tê-la quebrado. Quão decepcionante, intrigante. Vou me preocupar com isso mais tarde, terei que trabalhar mais duro. Ele pensou em seu próprio murmúrio mental. Com base em quê? Perguntou o juiz pacientemente. Com base no fato de que ele não tem qualificação para julgar que alguém é um monstro. Ela disse docemente. Sua testemunha. Demiurgo disse com o profissionalismo frio que deixou Albedo perturbada. O ator de Pandora se levantou e se aproximou. Você é um homem honesto, não é, Meiner? Albedo revirou os olhos enquanto ele começava sua encenação andando lentamente na frente da testemunha. Sim. O supervisor respondeu lentamente. E você é diligente, não é? Ou era, pelo menos? Ele perguntou enquanto se aproximava. Além disso, sim. Ele respondeu hesitante, pois começou a sentir como se uma armadilha estivesse se fechando. Então você diligentemente e honestamente rasgou a carne dos corpos daqueles que estavam acorrentados, o tempo todo, não foi? Você e todos os seus amigos? O ator de Pandora perguntou com uma voz quase amigável a princípio, que se tornou acusatória quando ele fez uma pose. Com o corpo rígido e os pés juntos, ele estendeu o dedo para longe do corpo e apontou para ele. Aren olhou ao redor ansiosamente. O ator de Pandora não havia terminado. Ele diminuiu a distância, passos altos, duros e pesados, apenas um trio deles, o trouxeram para perto de Aren. E o doppelganger de rosto inexpressivo se inclinou intimamente dentro do espaço pessoal de Aren e perguntou: foi bom, quando você os fez temer o som do seu cinto se desfazendo? Objeção. Incomodando a testemunha. Vanessa gritou, mas era tarde demais, Aren estava de pé. Espumando de fúria, ele disse: você está tentando nos fazer vilões por apenas bater, e colocar alguma obediência em bestas. O que quer que os tenha mantido para baixo, estava certo aos olhos dos deuses. Ela nos cortou. Ela tirou nossas mãos e nossas orelhas. Somos seres humanos, droga. E então ele parou com a boca aberta quando o ator de Pandora deu um passo para trás e dramaticamente estendeu os braços para fora do corpo, e apenas o vão de uma mão entre cada palma virada para cima. O verdadeiro monstro. Ele disse, girou nos calcanhares e apontou para Neia encapuzada com uma única mão estendida. O destruidor de monstros. Ele disse com um floreio e disse com um tom arrogante: terminei com essa testemunha. Aren se afastou lentamente e parecia diminuir de tamanho a cada passo, ao perceber que tinha um público muito não humano.